Essas são duas histórias que vão te deixar acordado essa noite. Será? Pois seria realmente um local isolado, um real atrativo para coisas sobrenaturais? Ouça a história de Eduardo e tire suas conclusões. Gostando das histórias de terror, né? E como eu já disse, ela funciona como uma terapia. E já que você está gostando, senta o dedo nesse like aí. Depois inscreva-se no canal também e compartilhe com diversos amigos seus. É somente com essa sua atitude que o canal consegue continuar. Vamos para a história. Olá, eu sou Eduardo e o sítio de meu tio sempre teve suas peculiaridades, mas todos, especialmente todos, tentam passar por isso como se não existisse, sabe? Eu tô falando de coisas bizarras, histórias estranhas, que eu mesmo já participei de várias. Essa é uma das primeiras que eu vivenciei, onde há algum tempo atrás, quando eu tinha uns 25 anos, sabe? Isso mesmo, 25, eu sempre cuidei das coisas pro meu tio. Sempre passava as férias em seu sítio. A maioria das vezes ele me deixava tocando o sítio, sabe, sem problema nenhum. Ele saía para se divertir com a minha tia e me deixava lá tocando o sítio, já que eu conhecia toda a rotina, mesmo porque estava sempre lá. Eu sempre gostei dessa vida assim, um pouquinho diferente, né? As pessoas gostam da agitação, eu gostava da vida do campo. Há muito tempo atrás eu estava tocando as coisas, fazendo as coisas lá, cuidando das galinhas, cuidando dos porcos, sabe? Refazendo alguns cercados, coisas de rotina, tarefas simples e comum. O cercado dos porcos, na verdade, dava para um cerrado atrás do sítio. Cerrado esse que meu tio já havia avisado para não mexer muito. Aconteciam muitas coisas estranhas ali, sabe? Meu tio tem alguns caseiros que são descendentes de indígenas. Tem algumas tribos da própria região ali. Então eles diziam que aquele cerrado não era muito bom. Ali só vem coisa estranha, na verdade. Era o que ele dizia. Muitas são inofensivas, mas nem todas. Quando eu me levantei, já havia terminado de refazer o cercado dos porcos, eu me deparei com uma moça. Olha, ela era estonteante. Como ela era bonita, eu não sei o porquê, mas sabe quando você olha e parece que aquela mulher não vai sair da sua cabeça? Nunca. Na hora eu nem me perguntei o que ela estava fazendo ali no sítio do meu tio, pois ela estava em terras particulares. Pensei ser inclusive alguma convidada dele. Perguntei o seu nome, ela disse que era Regina. Apesar de, quando ela me dizer isso, ela estar um pouco sem jeito. Mas eu continuei a conversa. Perguntei se estava com fome ou se ela precisava beber algo. Ela disse que não precisava de nada no momento, mas de um lugar para passar o dia, pois o sol estava muito quente para ela. O mais estranho é que não estávamos no verão, mas devo dar um desconto para as pessoas que não são da região. Realmente, o sol daquele horário era muito quente. E ainda ela, que tinha aquela pele bem branquinha, sabe, pálida, devia estar sofrendo, coitada. Então eu convidei para entrar, ofereci um chá, conversa vai, conversa vem. No meu quarto, eles não ficavam exatamente dentro da casa do meu tio, então eu podia fazer o que eu bem entendesse. Logo, nem fui eu que convidei a estranha, a lindíssima, para ir para o meu quarto. Ela mesma se prontificou. Chegou uma hora que eu estava tão extasiado. Sabe quando você está quase dormindo? Realmente eu estava relaxado e ela não parava de forma alguma. Sabe quando você está quase em outro mundo? Pois é, até que eu senti uma mordida no meu pescoço. Eu estava tão relaxado que sinceramente eu não sabia se aquilo era uma mordida ou se era só minha imaginação. Aquilo não me incomodou, na verdade, mas por incrível que pareça, deveria ser uma mordida profunda, pois eu senti algo vazar. A princípio pensei só apenas baba ou algo assim, mas não, depois eu comecei a sentir, parecia ser algo meu, como sangue realmente, até que eu simplesmente apaguei. No dia seguinte, quando acordei, o meu tio me chamando, ela já não estava mais. Eu sinceramente mal consegui me levantar da cama. Fui até o espelho do meu banheiro e lavei o meu rosto. Olhei meu pescoço, não existia marca nenhuma. Eu sentia ainda uma pequena dor naquela região, mas não havia cicatriz, marca. Sabe quando parece uma dor fantasma? O fato é que aquele dia eu não consegui trabalhar com meu tio. Expliquei para ele o que tinha acontecido.
Ele olhou para mim e disse para eu tomar mais cuidado com quem eu mexo. Aquilo não era mulher, era outra coisa. Provavelmente veio do cerrado. E sinceramente, foi a coisa mais estranha que eu já tive. Em parte, a experiência eu não posso reclamar. Mas em parte, você acordar parecendo, sinceramente, uma pessoa que já tem 80 anos e não conseguir nem se levantar da cama, é meio ruim. Essa foi uma das primeiras experiências no cerrado que eu tive. Tive outras sim, quais eu vou contar ainda aqui. Mas foi um pouco difícil engolir esse acontecimento. Eu não tive como entender que aquilo era só mais uma das diabruras que aquele lugar ainda ia fazer comigo, e que pode fazer com qualquer um. Essa foi só a primeira bizarrice que aconteceu naquele sítio. Olá, essa história já aconteceu perto de 96 e eu vou te dizer, essa me arrepia até hoje. Ora, adivinha, eu estava no sítio do meu tio novamente, dessa vez com meu cunhado e um amigo. Era uma sexta-feira, o tempo estava bom. Um começo de noite muito agradável, um céu extremamente estrelado. Na propriedade não tinha energia elétrica, sabe? Quando a noite chegava, nós ficávamos sem nada para fazer. Jogávamos carta, luz de velas mesmo. Sim, ficamos sem luz durante um tempo, porque na própria região, na época que eu contei do meu tio, nós não tínhamos realmente energia elétrica. Ele tinha um pequeno gerador. Eu havia dispensado esse gerador e estava esperando a luz chegar realmente no local. Já que eu não passava lá, eu não precisava, quando estava lá, de energia elétrica. Nós estávamos discutindo, pois meu cunhado gostava de pescar. Ao encontrar uma garrafa boiando no rio, ele pegou a mesma, observou que possuía uma espécie de rolha, um símbolo estranho, meio que pintado. Não conhecendo as peculiaridades da região, ele ignorou o fato e a quebrou, jogando num aterro de lixo ali próximo. A casa ficava próximo a esse córrego. Na outra margem havia uma mata fechada com muitas árvores. E ali era de difícil acesso. Por volta das 8 horas, geralmente íamos dormir. Mas esse dia começamos a ouvir um assovio alto vindo da floresta. Abrimos a porta da cozinha para olhar para fora, sabe? A região muitas vezes pode não ser convidativa. Então, podia ser alguém precisando de ajuda. Ou chegando próximo à casa principal, focamos a lanterna em direção ao assovio, mas não vimos nada. O estranho é que nessa parte da mata era muito difícil ter alguém ali, pois havia muitos espinhos, era uma mata fechada. Como nós não vimos realmente nada, fechamos a porta e voltamos a jogar nossas cartas. Minutos depois, o assovio continuava, e cada vez mais alto, indicando que, seja lá quem fosse, estava se aproximando da casa. Abrimos de novo a porta, e o som do assovio já parecia estar desse lado do córrego. Sabe, quando você vive um certo tempo na mata, você tem mais ou menos essa noção. Sim, parecia que ficava uns 40 metros da casa, sabe? Mais uma vez usamos as lanternas, mas não se via coisa nenhuma. Então gritamos, quem vem aí? Por diversas vezes, e continuamos sem nenhuma resposta. Fechamos a porta e ficamos atentos. O jogo de cartas parou. Nós ficamos ali, os três, conversando sobre o que seria aquele assovio na verdade. Não teria como ter outro assunto no momento. O mesmo se repetia, porém agora estava vindo de diversas direções. Então muitas pessoas pareciam girar em volta da casa com assovios cada vez mais altos. Ficamos por um momento sem saber o que fazer, se estaríamos nós cercados. Olha, beirava às 9 da noite, às 21 horas. Ninguém da região se atreveria a sair nesse horário. Quem seria? Ou o que seria? Seria um grupo? Abrimos a porta novamente e saímos com as lanternas na mão e cada um com uma lâmina em punho. E a cada lugar que ouvíamos o assovio apontávamos a lanterna e o facão. Mas não tinha nada, nada visível. Muitas vezes ouvíamos os arbustos se mexerem sim. E mesmo sem um vento forte para isso, tá? Mas não víamos nada novamente. Então fizemos o seguinte, pegamos uma certa distância e ficamos de costas um para o outro, fazendo uma espécie de meio círculo, sabe? Fechado, um pouco afastados, pois assim não teria o erro de um bater no outro também. Ouvimos o assovio em nossas costas. Dessa vez gelou, ou seja, o que quer que fosse que estava assoviando estava
entre os três. O som do assovio chegou a deixar os meus ouvidos zunindo. Viramos-nos, já cortando o ar. E não machucamos uns aos outros, pois estávamos distantes mesmo, mas foi por pouco também. A partir daí o medo tomou conta de todos nós. Eu olhei para o meu cunhado, ele estava branco. Olhei para o meu carro, quem estava a uns 10 metros da casa. Corri em direção a ele, seguido pelo meu cunhado e pelo meu amigo, com certeza. Arranquei com o carro com toda a velocidade e a coisa continuava assoviando. E olha, nós olhávamos pelo espelho e não víamos nada. Existiam uns 400 metros até um mataburro que havia ali, tá? Que marcava, na verdade, a saída do terreno. Era como se essa coisa continuasse a vir atrás de nós, alucinada, assoviando. Nós não parávamos de ouvir aquilo. Quando passei a porteira da saída da propriedade, começamos a entender que o assovio estava se afastando. Era como se ela não passasse dali. Voltei aos sítios muitos anos depois, quando alguém do local já disse ter banido aquilo que ele chamou de saci novamente. E hoje conheço bem as coisas que podem aparecer por ali. Mesmo meu amigo jamais quis voltar lá. Meu cunhado vai somente quando ele tem certeza de que não vai acontecer nada de estranho. E aí, beleza? Vamos passar um tempinho lá no sítio? O sítio não tem energia elétrica não. Dizem que tem várias coisas lá. Mas você pode evitar todas elas, sabe? Você tá gostando disso? É só clicar aí no like e inscreva-se no canal. E aí você pode passar a noite no sítio a hora que você quiser, que nada te incomoda. Pois é, aí você aproveita e compartilha essa história com quem você conhece. Só para fazer o canal crescer e a gente não parar de contá-las. Até mais!